Olá, estamos aqui direto da Expo Prague para mais uma edição do Conecta Prague. Hoje, nosso convidado é o Kalil. Kalil, que é sócio fundador da rede KAI, Network com Propósito, acertei? Isso. E o Kalil vai bater um papo com a gente sobre o que é o network, como que é o network. E aí, Kalil, fala um pouquinho de você, da sua jornada. O Kalil é palestrante também e vai trazer um pouco de conhecimento para a gente nesse assunto. Carla, primeiramente, obrigado pelo convite. Um prazer, mais uma vez, estar envolvido aí no segmento de vocês, né? Um segmento tão importante. E falando rapidamente sobre mim, meu nome é Kalil Lucena, tenho 37 anos, sou palestrante, como você disse, treinador comportamental, e sou um dos sócios fundadores da rede KAI, Networking com Propósito, e a ideia é a gente falar um pouquinho sobre networking hoje. Kalil, o que é network? O que é um grupo de network para mim que não tenho conhecimento? Assim, explica para mim o que é, como funciona. Bom, se a gente for conceituar networking de fato, networking é relacionamento, né? E todo mundo, de alguma forma, tem essa necessidade de relacionamento, né? Desde criança, adolescente, adulto. A proposta do networking empresarial, né, do networking profissional, que é o que a gente faz dentro da rede KAI, é justamente entender como é que eu torno essa relação profissional. Porque, por exemplo, você pratica networking, você tem a sua rede de relacionamento, você tem os seus amigos. A gente vem dessa coisa, né, de vai comprar no açougue da esquina, compra na drogaria do fulano. E aí, quando a gente vai entendendo que isso também é uma ferramenta estratégica para negócios, aí a gente traz uma pegada mais profissional para essas relações, né? Ou seja, como é que eu me comunico com esse empresário? Como é que eu busco a ajuda dele para o meu negócio e ajudá-lo no negócio dele também? Então, assim, networking é relacionamento. Agora, networking profissional é como a gente, por meio de uma metodologia, ajuda esses empresários ou empreendedores a terem mais negócios e a desenvolverem seus negócios também. Entendi. Então, nós vamos falando de uma rede, como a gente se habituou a conviver com as redes sociais, vamos dizer assim, as conexões à distância. Então, é uma rede para criar conexões entre pessoas predispostas a fazerem negócios entre si ou indicar as suas empresas e isso gerar negócio, gerar business. Exatamente. É isso. Exatamente. O Carla, você, por exemplo, você deve ter aprendido quando você era criança, por conta dos teus pais e tal, que assim, não fala com estranhos, né? Quando você estiver na rua, não fala com estranho. Ou depois que a gente acaba tendo algumas ideias, a gente também é educado ao quê? Não conta a sua ideia para ninguém, porque vão roubar a sua ideia e tal. Quando a gente cresce e a gente, né, se torna empresário, empreendedor, a gente traz essas crenças para a nossa vida empresarial também. E o networking, né, um dos maiores benefícios do networking profissional é justamente trabalhar nessa contracultura. Porque, assim, enquanto empresário, infelizmente, a gente se desenvolve não abrindo espaço para conhecer o outro. Principalmente o concorrente. Aqui, por exemplo, a gente vê que existem inúmeras empresas de controle de vetores e pragas, né? Ou seja, é possível se relacionar com as pessoas do mesmo segmento, é possível advogados juntos atuarem, é possível que empresas do mesmo segmento conversem, tenham ideias e tudo mais. Então, quando você fala, né, nessa rede de relacionamento, é exatamente, num primeiro momento, o empresário entender isso. Assim, eu me lembro que uma vez eu dei uma entrevista e a jornalista perguntou para mim assim, mas como é que empresários se ajudam? Parece que isso é impossível, parece que o setor ele é tão segmentado e tão difícil que parece que ninguém se ajuda. Então, a proposta da Rede KAI é exatamente essa. É formar grupos com especialistas que a gente fala, né? Então, eu tenho, por exemplo, um nutricionista, uma psicóloga, uma contabilidade, eu tenho alguém da área de marketing, eu tenho advogados, ou seja, empresários e empreendedores de diferentes cadeiras, né, como a gente fala, que são especialidades, e que juntos a gente promove o negócio. Ou seja,
No primeiro momento eu faço negócio com você, eu gero indicação de negócio para você, e num segundo momento você traz a sua rede para cá. Então eu indico você para minha rede e você me indica para sua rede de contato. Ah, que interessante. Ver se está dentro do que eu estou pensando. Teve uma vez que eu participei de uma reunião de um grupo de negócios, e aí só que ainda tinha as reuniões só presenciais, foi tempo antes da pandemia. Tá. Então as pessoas se apresentavam, né? Cada um apresentava a sua empresa, o seu negócio, a sua especialidade. E dentro daquele grupo, as pessoas identificavam se aquela oportunidade, se aquela especialidade que a pessoa estava apresentando, por exemplo, eu, controle de pragas, alguém do grupo se tinha necessidade ou se conhecia alguém que precisava do serviço de controle de pragas. Isso. E eu lembro que na situação tinha uma coisa que eles falavam de fazer reuniões, marcar reuniões entre pares, para daí começar a indicar e gerar negócios efetivos e tal. Não foi para frente, porque, como eu te falei, foi um pouco antes, né, da pandemia e acabou que se perdeu, acho que até o grupo, que eu não ouvi mais falar. Era um grupo que estava iniciando, não ouvi mais falar. Mas aí se perdeu. E pós-pandemia, com a questão vamos dizer assim, da ferramenta online, eu acho que as pessoas aprenderam, aceitaram melhor, né, a convivência online. O grupo de network continuou funcionando na pandemia e pós-pandemia, você acha que ajudou, fomenta mais? É isso? Olha, a gente nasceu na pandemia, né? A ideia da Redcai começou a partir de abril de 2020, ou seja, naquela curva acentuada da pandemia. E aí a gente, eu, Fabiano e Vinícius, né, nós somos em 3 sócios, também somos empresários, e a gente ficou pensando justamente nessa possibilidade. A pandemia vai trazer um impacto para todo mundo, e como é que a gente poderia trazer aí uma formatação de indicação? Porque a indicação move o mercado, todo mundo se indica, mas de uma maneira profissional, ou seja, nasce a Redcai, né, dentro desse contexto pandêmico. A gente começou fazendo reuniões online, funcionou muito bem, né? Óbvio que a gente estava dentro de um contexto onde ninguém estava fazendo reunião presencial e tal. E agora em fevereiro, se eu não me engano, agora de 2021, nós voltamos para o presencial. Então hoje os grupos da Redcai são todos presenciais. Ah, que legal. A gente não tem grupos online. Agora, assim, a minha opinião, e não só a minha opinião, mas a prática do que eu vejo o presencial é extremamente significativo, assim. O que a gente viu de geração de negócios, a partir do momento em que a gente volta para o presencial, não tem comparação com o online. Só para você ter ideia, esse mês a gente completou 2 anos de Redcai. Na última terça-feira a gente fez uma reunião de comemoração de 2 anos e, assim, dá um chute de quantos milhões de reais você acha que a gente movimentou em 2 anos? Ai, eu não tenho ideia. 9 milhões de reais. Ou seja, 9 milhões de reais movimentados ali entre os empresários que fazem parte da Redcai. Ou seja, negócios que foram gerados entre os próprios empresários. Olha, que legal. Então, assim, óbvio que o presencial traz mais poder, né? Porque o olhar no olho, o pegar na mão, isso não é indiscutível, não tem como a gente... E aí a ideia dos grupos segmentados, igual você estava dizendo, né? Existem vários grupos de networking. A ideia é a gente poder diferenciar o que é profissional. A gente tem uma metodologia para isso, né? A gente ajuda o empresário desde a comunicação, a como ele fala do negócio dele, como ele apresenta o negócio dele. A gente tem dentro do método todo um incentivo e apoio empresarial. Porque assim, Carla, quando a gente estava conversando agora sobre a questão de cultura, a gente não fez uma faculdade para aprender a ser empresário, empreendedor. E aí... muita gente abre o negócio com muita dificuldade. E aí, quais são os benefícios de participar de um grupo de networking? Além de negócio, porque todo mundo procura um grupo de networking para gerar mais negócio. O apoio empresarial é muito importante. Então, por exemplo, você, que é da área de controle de pragas, se você faz uma reunião com um advogado tributarista, por exemplo, a troca que vocês vão ter em relação à estratégia, em relação a conhecimento de causa, em relação a dúvidas tanto da sua área quanto da dele, esse apoio é muito importante.
Porque a gente vive essa solidão empresarial, né? De tô aqui na empresa o dia inteiro, não conheço outras pessoas, não entendo sobre outros segmentos. Então isso também, atacar essa coisa, né? Essa questão da solidão empresarial, é muito legal e tira o empresário de dentro da caixinha, né? Ele tem aí a oportunidade de conhecer outras pessoas e também fazer negócio. E eu vou te falar que, assim, para quem é do ramo de controle de pragas, é o tipo de ação de mercado, de marketing, de vendas, eu não sei qual que se encaixa mesmo, uma ação de marketing, um network, ele está dentro de uma... Para mim está. Eu não gosto de falar muito disso, porque tem muita gente que confunde networking com rede, né? Com marketing multinível, marketing de rede. Mas sim, de fato, quando a empresa ela vai participar de um grupo, né? Ela entra dentro da Redcai, ela está trazendo novos 15, 20 vendedores do negócio dela. Sim. Então, assim, não deixa de ser uma estratégia de marketing e uma estratégia comercial. Porque eu participo dentro do meu segmento e tenho ali outras 20, 30 pessoas olhando para a rede delas e trazendo o negócio para mim. E isso faz muito sentido porque uma das maiores dores do controle de pragas é justamente o fato de como que a gente comunica. Por quê? Nosso cliente, alguns clientes que contratam o controle de pragas fica com vergonha de falar. Vamos supor num history, um Instagram, uma rede social, que a pessoa, olha, contratei a empresa da Carla para resolver determinado problema, porque a pessoa não quer falar que não quer mostrar que tinha o problema e que mesmo pós-solução. Quando a gente fala do network, que você tem pessoas trabalhando no seu negócio, mostrando junto com você, então você tem pessoas te ajudando a divulgar em rede, indicação, sem necessariamente a pessoa expor um problema ou ter que falar que faz. Então, assim, é um jeito real, diferente que eu vejo de fazer negócio e que, assim, para a empresa de controle de pragas faz todo sentido. Agora, tem duas coisas que eu queria pontuar. Uma é a questão do presencial também. Aqui na feira, essa feira era para ter acontecido em 2020, auge da pandemia. Nós tivemos que suspender a feira e retomamos ela agora, todo o projeto agora em 2022, com todas as dores e incertezas que a gente tinha. Será que as pessoas que investiram nos estandes, será que as pessoas ainda querem esse modelo? Será que as pessoas irão visitar a feira? E a grata surpresa é que ontem foi um sucesso, lotado. Hoje, eu tô desde as 9 da manhã aqui, congresso lotado, feira lotada, stand cheio, você pode observar. Deu pra ver quando eu cheguei que tá o movimento. Tá uma energia excelente, então sim, confie no presencial, acredite no presencial, porque eu concordo com você quando você fala que o aperto de mão, olho no olho, é o engajamento perfeito ainda. Não tem como, né? É assim, e isso que você falou é legal, porque tem muita gente ainda com medo de voltar pro presencial, né? Eu também acho que às vezes tem um pouquinho de comodismo aí, né? Muita gente acabou se acomodando ali no online e tudo mais, mas não tem como. Eu me lembro, assim, da primeira reunião presencial que a gente teve. Os empresários que estavam ali que não conheciam falaram, meu Deus do céu, sabe? Mas que é isso, assim? Óbvio que junta com a questão de voltar, né? A excitação de estar com outras pessoas e tal, mas é incomparável. Aqui, só de chegar aqui e ver esse monte de gente aqui, o que deve estar acontecendo de negócios, depois se mensura isso, né? De alguma maneira. É uma energia, assim, realmente uma troca que... de uma oportunidade de negócios, uma oportunidade de olho no olho, que vocês devem ter isso, é o quê? Semanal, quinzenal? Como são as reuniões de vocês? Como funciona? Boa pergunta. A periodicidade disso, né, do networking, ela tem que acontecer. Então, hoje as reuniões são semanais, né? Então, cada grupo tem o seu dia específico da semana, e aí esses empresários se reúnem com outros convidados. Justamente, a reunião é uma grande celebração, né? Porque durante a semana, esses empresários eles se encontram, então um visita a empresa do outro, eles marcam reuniões para entender mais sobre o business do outro membro e tudo mais.
Então, eles fazem esse trabalho durante a semana e no dia da reunião oficial, é essa grande celebração, né? Então, eles trazem aí as contribuições que eles tiveram e aí o momento alto da reunião são os pitches, né? Que cada um faz ali um pitch sobre o seu negócio e o seu pedido de indicação. Você estava falando da questão do comercial, né? De que, trazendo um pouco mais para o seu segmento, né? De controles de praga. O networking é para todo mundo, Carla. Qualquer segmento, seja ele pequeno, médio, grande, seja ele do agro, seja ele da serviço, produto. O networking é importante para a gente enquanto ser humano, enquanto é essencial para a vida. Agora, quando a gente fala em empresa, potencializa, né? É uma ferramenta que potencializa negócio. Acabei de falar de 9 milhões em 2 anos, ou seja, se a gente dividir 9 isso milhões aí... em 2 anos com pandemia. Com pandemia, né? A gente tá ali, começamos na pandemia e estamos saindo da pandemia, né? Nem sei se a gente tá saindo, se acabou, não acabou a pandemia, mas enfim, estamos aqui. Mas é importante para a geração de negócios e eu sempre pego num ponto que, assim, é importante pro desenvolvimento empresarial, sabe? Eu acho que a mentalidade do empreendedor, a mentalidade do empresário, essa troca... aprender a falar do próprio negócio, isso são os benefícios intangíveis, né, que a gente costuma dizer. Sim, sim. Era um outro ponto que eu queria falar e você tocou. Assim, eu sou da Prag, sou diretora de marketing da Prag, e uma das características assim, principais, assim, a grande maioria dos nossos associados são pequenas empresas, pequenas e microempresas. E o network é para essas empresas também? É para qualquer empresa? Quando a gente fala do número de 9 milhões, o número, né, alto e tal. Então, às vezes, para quem é pequeno, sente falar, então não é para mim, não pertence a esse universo. Quem é um micro e pequeno empreendedor pode participar? Pode. Infelizmente, existe essa mentalidade, assim, né, de que ou eu sou muito pequeno, mas também existe a mentalidade do muito grande, né? Eu sou uma empresa muito grande. Relacionamento é para todo mundo, né? O pequeno, o micro, vamos até falar do micro, né? O microempresário hoje, ou o microempreendedor, a mesma dor que ele tem de gerar negócio, de poder aprender, desenvolver o negócio dele ou vender mais, muitas vezes também é a dor do grande. Talvez numa outra escala, numa outra proporção, mas... o micro, pequeno, médio, grande empresário, a importância do networking é a mesma, né? Você tem geração de novos negócios, você tem uma questão de apoio empresarial, você tem essa troca. Então, não importa o segmento ou o tamanho da empresa, né? A gente tem hoje, por exemplo, dentro da Redcai, empresários que trabalham com confeitaria. Então, olha, fazem bolo da vovó, bolo de aniversário, bolo para festa, como eu tenho empresas de eventos que já atendem outro público. Porque, no final das contas, a gente tem todo tipo de cliente, né? Sim, vamos pensar, todos comem bolo. Exatamente. Fazem aniversário do filho do neto. Você pode vender bolo para uma singela celebração, sim, como você pode comprar bolo para um evento enorme. Né? Então, ou seja, tem espaço para todo mundo, né? E eu acho interessante essa pergunta, porque tem muita gente que se priva de conhecer, né? Porque, eu sou assim, eu sou assado, não cabe para mim, eu tenho vergonha. Não, se você for micro ou pequeno empresário e acha que precisa de networking, vem conhecer a Redcai, porque a gente está de braços abertos para entender sobre o seu negócio e falar de networking com você. Olha, que legal, Cal. Muito obrigada, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com o nosso papo. Faz todo sentido agora esse papo aqui na Expo Prag, porque sim, nós somos seres humanos e a gente precisa de contato. E não só, além desse contato emocional, do abraço gostoso, do carinho, do afago, é um contato que sim, gera negócios. Com certeza. Entendeu? Nós estamos aqui hoje, uma feira lotada, provando isso, mostrando isso, e eu fico muito grata por você ter aceitado o nosso convite. Uma graça você, sua energia. Eu Quando agradeço. me falaram, olha, você vai entrevistar um rapaz de uma energia lá em cima, eu não sei o que vai acontecer naquele instante. Nada, eu que agradeço pelo carinho de vocês sempre, a Paula Hara aí que a gente está sempre, né, criando oportunidade de nos encontrar.
Parabenizar vocês pelo evento, pela feira. Que bom que tá dando certo. E o ramo, né, o ramo de vocês, os controladores de praga, essas empresas, também são muito bem-vindas dentro das redes de networking. Então, estou à disposição aí para conversar com as pessoas, com os empresários. E eu acho que é isso, né? Relacionamento é para todo mundo, é para toda hora. E eu que agradeço o convite, você é uma fofa. E é isso aí, vamos em frente. Mas antes de encerrar, eu vou pedir para você deixar o seu contato para o pessoal, para como que te encontra, como encontra a Redcai e para saber que documento que manda, como que eu posso participar de uma reunião sem compromisso para conhecer, como que funciona e deixa seu contato. Eu acho isso importantíssimo. Não precisa, às vezes as pessoas pensam assim, eu vou numa reunião, mas eu preciso entrar, eu preciso me associar. A reunião, ela é para você conhecer, né? Então assim, gente, conhecer todo mundo pode, tá? Então eu vou deixar aqui para vocês o Instagram da Redcai, é @RedcaiOficial, e o meu Instagram é @KalilLucena, com K, K-A-L-I-L. E é isso, assim, vem conhecer, e aí tira suas próprias conclusões, faz sentido pro seu negócio, se não faz, mas com certeza vai ser um encontro incrível, um café da manhã incrível, e a gente vai criar novas conexões. Ai, que delícia, tem café da manhã também. Tem café da manhã. Bom, Ká, muito obrigada. Obrigado a você. Eu encerro aqui, a gente fica por aqui. Deixo a vocês a indicação de conhecer a Redcai. E bom negócio para você, associado, bons negócios para você, meu amigo. Curta-feira, aproveita aqui nosso espaço para fazer network também. Exatamente, exatamente. Que a gente sabe fazer de melhor. Muito obrigada e até a próxima.